Vamos lá, então, pessoal. Para a gente falar um pouco a respeito do Clube de Letramento Matemático, eu acho muito importante a gente trazer algumas perspectivas, né, que embasaram a organização deste clube. Então, gostaria de comentar especificamente três delas. A primeira é o compromisso com a recomposição de aprendizagem. E quando a gente está falando aqui, um clube de letramento matemático que vai trabalhar em prol da recomposição de aprendizagem, nós estamos dizendo sobre quais são, né, as habilidades centrais, as habilidades estruturantes que vão apoiar a construção de conhecimento matemático no sexto ano, de modo a garantir uma melhor aprendizagem desses alunos na sequência aí de todos os anos finais. A intenção aqui da recomposição nesse material é olhar muito o que é que impede os nossos estudantes em matemática de seguir em frente. E nós estamos falando de uma turma de sexto ano. Então, certamente, algumas questões já vêm na nossa cabeça, né? O que é que esses estudantes que estão chegando no sexto ano precisam dominar para conseguir trabalhar bem com a matemática nos anos finais? Então, questões relacionadas ao trabalho com os números naturais, né, as quatro operações básicas, sobretudo a multiplicação e a divisão. Quando a gente fala também dos números racionais, então, quais são os conhecimentos relacionados às frações, aos números decimais, que são tão centrais para que os alunos continuem aprendendo ao longo dos anos finais, mas não só, né, conceitos e ideias relacionados ao trabalho com números, mas também conceitos de geometria, conceitos de grandezas e medidas. Então, é neste sentido que as habilidades do clube foram pensadas. Outro compromisso importante do Clube de Letramento Matemático é lembrar que nós estamos trabalhando com o sexto ano, né? E o sexto ano marca o início dos anos finais. E a gente sabe o quanto é complexo para essa transição, eu digo, da infância para a adolescência, que muitas vezes marca, inclusive, uma mudança de escola para muitos estudantes, né? Marca também, pela primeira vez, a ideia de que eu não tenho mais um único professor, as aulas, elas têm tempos muito determinados, ou seja, é uma nova rotina, é uma exigência de organização muito grande. E nós sabemos o tanto que isso gera de ansiedade nos nossos estudantes. Portanto, o sexto ano precisa trabalhar muito fortemente o acolhimento, o apoiar estes estudantes que estão chegando nessa nova fase da sua vida, e nós vamos trazer muito fortemente a ludicidade e o trabalho em grupo. Então, este é também aí um grande desafio e um grande compromisso do Clube de Letramento Matemático. E, obviamente, mas não menos importante, mas tão importante quanto, é a gente pensar que matemática é essa que este clube está trazendo. Então, esse slide ele quer mostrar para gente que o clube está comprometido em trazer uma matemática muito engajadora, uma matemática que envolva os estudantes e que seja problematizadora. Então, a grande intenção é mudar ou fortalecer, né, uma visão positiva dos estudantes em relação à matemática, porque nós sabemos que muitas vezes os alunos nas aulas de matemática desanimam, esperam o professor para explicar tudo, se arriscam um pouco, têm medo de errar, não confiam tanto nas suas habilidades e nos seus conhecimentos, e nós vamos trazer uma outra perspectiva para esses alunos, né? Uma perspectiva de uma aula
onde a resolução de problemas é a grande forma, né, de incentivar esses alunos a desenvolver a argumentação, relacionar diferentes tipos de conhecimento e perseverar na busca de solução de problemas. Portanto, é com esta visão, é com essas perspectivas que nós vamos trazer o Clube de Letramento de Matemática, letramento matemático. E aí, eu coloquei para vocês 7 iniciativas que balizam todas as propostas do clube. Então, essas 7 iniciativas, elas precisam ser realizadas de modo prático, na vivência, na ação da sala de aula. Então, a primeira iniciativa é fazer o estudante pensar produtivamente, ou seja, trazer para os alunos situações que de fato os instigue, que seja desafiadora, que envolva os estudantes nesses tipos de pensar, no pensar numérico, no pensar métrico, no pensar geométrico, mas ao mesmo tempo que desenvolva, né, esse raciocínio de tal modo que eles possam usar recursos diversos para pensar matematicamente. E nós estamos trazendo um olhar da aprendizagem em profundidade, ou seja, a intenção do clube é ir além da mera memorização de procedimentos. Então, no clube, nós não vamos encontrar uma lista de exercícios para exercitar procedimentos matemáticos de modo a memorizar ou seguir o exemplo. A ideia é promover uma compreensão profunda, significativa da matemática e, portanto, repertoriar os estudantes com estratégias diversas de resolução, oferecer um espaço para diferentes abordagens nas aulas de matemática, de modo a enriquecer mesmo as discussões e ampliar o trabalho com raciocínio matemático. E engajar os alunos no fazer matemática, pôr a mão na massa, trabalhar não só na natureza cognitiva do conhecimento, mas, sobretudo, nas questões também socioemocionais, garantindo que os nossos estudantes em matemática tenham iniciativa, possam sentir-se confiantes, que possam persistir para resolver uma situação, que tragam a criatividade, a independência para resolver um problema, né? E aplicando a matemática em situações muito práticas, de modo que eles possam explorar, experimentar, colaborar e desenvolver uma fluência matemática. Ou seja, a gente diz letrar os estudantes matematicamente, para que eles possam atuar e participar de forma bastante ativa na nossa sociedade. Então, fazer esse panorama aqui é importante para a gente entender de que lugar nós estamos falando e o que é que nós desejamos mobilizar no Clube de Letramento Matemático. Dois grandes focos vão estar em jogo o tempo inteiro dentro do clube. A Tereza já falou isso, a Cíntia aqui também já falou, né? É o protagonismo juvenil. Ao permitir que os estudantes participem ativamente da construção dos conceitos, da gestão das suas trajetórias educativas, a gente consegue promover uma educação mais inclusiva e uma educação mais dinâmica, alinhada aí com os desafios que a gente tem na nossa sociedade hoje em dia. Então, o tempo inteiro, os estudantes são chamados a fazer, a pensar, a construir, a dialogar e trabalhar de modo colaborativo. Então, um dos princípios do clube é que os meninos trabalhem juntos, é que os estudantes alcancem objetivos
comuns, que eles possam compartilhar conhecimentos, realizar tarefas de um modo mais profundo e trabalhando de modo equilibrado. Ora, eu penso individualmente, imagino aquela situação, e aí eu vou para a minha dupla, eu vou para o meu grupo com a minha ideia, com o que eu pensei, nós vamos discutir juntos, nós vamos usar o pensamento de cada um para desenvolver o trabalho, o que foi solicitado. Então, a interação é aquela promotora da construção de conhecimento.